A edição 4 de julho de 2007 trouxe importante artigo de Anderson Otsuki sobre a colônia japonesa em São Joaquim. O historiador Fernando Tokarski trouxe um artigo sobre a Santa Catarina polonesa. Com muita determinação, os japoneses pioneiros que chegaram em Santa Catarina, na cidade de São Joaquim, batalharam contra o frio e outras dificuldades que a nova terra trouxe. E em 2024 já se vão 50 anos de perseverança. O dia 18 de junho de 1908 é considerado o marco da imigração japonesa no Brasil. E isso aconteceu com a chegada de mais de 750 japoneses a bordo do navio Kasato Maru. No entanto, os imigrantes japoneses de São Joaquim chegaram a partir de 1973, quando a Cooperativa Agrícola Central decidiu criar no município um núcleo destinado à produção de maçã. Eram apenas 5 pessoas no início da colonização, em uma terra totalmente desconhecida. O desafio foi cultivar um produto a respeito do qual o Brasil ainda não tinha conhecimento técnico, o cultivo da maçã. Mais tarde, vieram novas famílias com o mesmo objetivo. Na época, eles só contavam com uma promessa, a palavra do pesquisador Kenshi Oshirozawa, que garantiu que neste município, em função do clima, seria possível produzir a melhor maçã do país. E ele estava certo. Hoje, o município é o maior produtor do estado de Santa Catarina, suprindo a necessidade do consumo interno do Brasil e tornando-se exportador da fruta. Graças à implantação da colônia japonesa em São Joaquim, o município substituiu o ciclo da madeira pelo da maçã, tornando-se o principal produtor, a principal economia da cidade já no ano de 2007. O cultivo da uva em São Joaquim e o estabelecimento de inúmeras vinícolas que produzem vinho de altitude é um capítulo à parte. São Joaquim, terra linda e com muitos encantos, onde a colônia japonesa frutificou. É considerada a cidade mais fria do Brasil. As nevadas frequentes contrastam com um verão ameno. São Joaquim é situada a 1.360 metros de altitude, no Planalto Sul de Santa Catarina. O município possui uma área de 1.896 km² e uma população de 27 mil habitantes. São Joaquim é situada na Serra Catarinense, está localizada a 78 quilômetros de Lages, a 119 quilômetros de Criciúma, 133 quilômetros de Tubarão e 232 quilômetros de Florianópolis. A cidade é formada por descendentes de portugueses, alemães, italianos e japoneses. E não podemos esquecer a etnia indígena. Os japoneses trouxeram as técnicas do cultivo da maçã, hoje a maior atividade econômica do município. A cidade oferece como destaque a Festa Nacional da Maçã e o evento da Florada das Cerejeiras na primeira semana de setembro. É um espetáculo que não se deve perder. Por que os japoneses escolheram se estabelecer em São Joaquim? Bem, em 1971, o governo de Santa Catarina trouxe o professor Kenshi Oshirozawa do Japão
para conduzir pesquisas e compartilhar conhecimentos sobre o cultivo da maçã. Em abril de 1974, trabalhando no Instituto Estadual de Pesquisas Agrícolas de São Joaquim, o Shirosawa identificou uma área da cidade para o cultivo da maçã. Os agrônomos enviados pela Cooperativa Central de Cotia não gostaram. A área era irregular e cheia de pedras. Mas o Shirosawa ressaltou. Ele disse: pedras podem ser removidas e o solo pode ser nivelado, mas o clima é algo que não podemos mudar. Esse argumento foi suficiente para convencer os agrônomos a estabelecerem a colônia japonesa em São Joaquim. O clima fazia a diferença. Em 5 de agosto de 1974, após concluírem os preparativos necessários, os emigrantes fizeram o sorteio dos lotes de área adquiridas. O município, a partir de então, foi para o mapa nacional não apenas como a cidade fria pela neve, mas também pela produção de maçã. A Sanjo, a maior cooperativa macieira do Brasil, conta com 104 cooperados e 61 terceiros, que representam uma produção anual de 45 mil toneladas de maçã, das variedades Gala e Fuji, em uma área plantada de 1.300 hectares. No Japão, é tradição reunir nos parques e ruas para celebrar a chegada da primavera e apreciar a explosão das flores, que é um símbolo da renovação da vida. São Joaquim tem este evento todos os anos, no mês de setembro. A educação japonesa se baseia em 3 pilares: bom intelecto, Yoyatama, coração puro, Kirei na Kokoro, corpo saudável, Suyoi Karada. A tradição do origami também é usada em sala de aula no aprendizado, junto com toda esta filosofia educacional da cultura japonesa. Assim, amigos, a Santa Catarina japonesa surpreende pela riqueza de sua cultura e pela integração harmoniosa com a diversidade étnica do estado. Os primeiros imigrantes poloneses começaram a chegar em Santa Catarina em 1869, na cidade de Brusque, no Vale do Itajaí. Os poloneses em Santa Catarina compõem a 4ª etnia mais numerosa de Santa Catarina. São cerca de 1 milhão de ascendência polonesa. Os poloneses chegaram a outra cidade, a São Bento do Sul, no norte do estado, em 23 de setembro de 1873. No sul catarinense, os poloneses chegaram à cidade de Criciúma, a partir de 1890. Veja, o hino da Polônia expressa um forte sentimento dessa nação eslava. A questão é por que os poloneses, ao longo do tempo, sofreram sucessivas invasões em seu país e repartições de seu território imposta pelos países vizinhos. E com isso, sofreram campanhas de desnacionalização. De formas que perguntamos, como a identidade polonesa sobreviveu com tantos ataques e perseguições políticas e nacionalistas de outros países? Ao imigrarem para o Brasil, os poloneses, conhecidos por polacos, também trouxeram estratégias de manutenção dessa identidade,
como veículo de sobrevivência e fizeram das suas escolas, das suas igrejas e das suas sociedades o tripé de sustentação cultural que eles entenderam ser necessária à vida no país. Bem, começaram se estabelecendo na cidade de Brusque, em São Bento e Criciúma, mas foi a partir das colônias e vilas paranaenses do Alto Vale do Iguaçu que os polacos cruzaram o rio Timbó e Canoinhas, fincando raízes nos atuais municípios catarinenses. São eles Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irienópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Porto União e Três Barras. Há também descendentes polacos em Pomerode e em outras cidades. Lembro que são 1 milhão de descendentes dessa etnia em Santa Catarina. A escola para os poloneses, no período da imigração, assim que chegaram no Brasil, fazia parte das estratégias de sobrevivência e manutenção da sua identidade. Mas encontraram, quando chegaram, inépcias dos respectivos governos estaduais da época na oferta regular e eficaz de sistema educacional. Quer dizer, não havia. Assim, foram obrigados a construir as suas próprias escolas. A campanha nacionalista do Estado Novo, a partir de 1937, foi um golpe nas culturas étnicas do sul do Brasil, não só na cultura polonesa, como na cultura alemã, italiana e outras. Mas estamos falando dos poloneses. Os imigrantes poloneses, dispersos pelos ervais do sertão do contestado, encontraram na coleta da erva mate uma maneira de sustentar suas famílias, adentrando cada vez mais as florestas de araucárias. Construíram suas moradias dependendo do que recebiam da erva mate e das lavouras básicas para sobreviver. Para muitos, a grande floresta de araucárias era uma terra desconhecida, era uma terra inóspita. Ali era o lugar que eles precisavam depositar toda a sua esperança de uma vida melhor. Com o avanço da construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, nos primeiros anos do século XX, muitos poloneses abandonaram suas atividades agrícolas para trabalhar nas obras ferroviárias. A instalação da madeireira, popularmente conhecida como lumber, em Três Barras, a partir de 1911, representou um grande empreendimento naquela região, empregando cerca de 800 funcionários, dos quais 80% eram poloneses e ucranianos. Educação. Para os imigrantes poloneses, a educação era fundamental para preservar suas raízes culturais e sua identidade polonesa. Conscientes de que somente a educação poderia transmitir os valores e tradições às gerações futuras, eles estabeleceram escolas polacas. Eram cerca de 346 escolas polonesas nos 3 estados sulinos até o ano de 1937, quando estava se aproximando a lei da nacionalização. Situadas em ambientes rurais, desafiadores e sem apoio governamental, as escolas polonesas desempenharam um papel social significativo. Essas escolas tinham como objetivo instruir e preservar a cultura polonesa, garantindo um legado de honra, trabalho e honestidade para as futuras gerações. O objetivo era instruir e aculturar. Assim, a história da cultura polonesa em Santa Catarina é um testemunho vivo da resiliência e da determinação de um povo que, mesmo diante de desafios, soube preservar suas tradições
e contribuir de maneira marcante para a rica tapeçaria cultural do Estado. Para este episódio número 3, gostaria de agradecer a Jéssica Edel, blog Notas de Viagem. Também gostaria de agradecer ao jornalista Michel e Prefeitura Municipal de São Joaquim. Amigos, foi um grande prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. Nasz, który nie wie święcie imię Twoje, przekulece Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj na dziś i odpuść nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Nós, a Rena, Ducha Xanterra.